Olá, estamos de volta ao vivo na Liquid Gas Week, no Rio de Janeiro. Eu sou o Eric Napoli, repórter do Poder 360, e eu estou aqui com Lavínia Holanda, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Copa Energia. Lavínia, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Lavínia, eu queria começar essa entrevista te perguntando sobre o tema que foi o final da minha entrevista com o seu colega, o Marcos Mesquita, mas que eu estava aguardando para você, porque você é responsável pela sustentabilidade da Copa Energia, que é o projeto do gás liquefeito renovável. Você pode me contar um pouco mais desse projeto, que à primeira vista parece muito novo, até muito bom para ser até meio verdade, né? Porque como é que vai transformar o gás liquefeito de petróleo, o nosso botijão de cozinha, né, em algo renovável? Como é que vocês estão caminhando nessa direção? Vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Esse projeto é um projeto que ele se encaixa de maneira muito próxima, né, a toda a estratégia de inovação da Copa Energia, é muito conectada com os pilares de sustentabilidade, e esse é um projeto que faz parte de um dos nossos pilares de sustentabilidade, que é a descarbonização de processos e produtos. Nesse caso, produtos, né? Então, faz parte da nossa estratégia. Primeiro, oferecer um portfólio diversificado, né, para o nosso consumidor final. Então, por isso mesmo, a gente tem investimentos em biometano, né? A gente fez um investimento recente em biometano e em GNL, ou seja, a gente amplia nosso portfólio. A gente tem o biometano junto com o GLP e tem o GNL como alternativa de substituição de diesel, por exemplo, e a gente busca também projetos inovadores que vão descarbonizar ou tornar renovável o meu gás liquefeito de petróleo, que deixa de ser um gás liquefeito de petróleo e passa a ser renovável. Como é que isso acontece? A gente tem projetos de P&D sendo tocados na companhia, que um deles, o que ele faz é usar o coprocessamento de cooking oil, né, que a gente chama de UCO, Used Cooking Oil, e esse processamento pode ser usado através de uma tecnologia já existente chamada HEFA, né, para fazer ou SAF, que é o combustível de aviação, ou o HVO, que é o combustível marítimo, né, renovável. E a partir do coprocessamento, né, para fazer SAF ou HVO, você tem um potencial de gerar também o gás liquefeito renovável que vem através desse processo de SAF ou de HVO. Então, esse é um dos projetos, né? Ou seja, nesse projeto a gente seria o off-taker desse coproduto, né, do HVO ou do SAF, nesse coprocessamento, mas a gente também tem projetos de P&D, né, que vão entrar em fase de piloto agora, que são projetos para gerar uma molécula de GLR a partir de conteúdo renovável. Então, nesse projeto, a gente seria, na verdade, o gerador dessa molécula, o produtor dessa molécula, né? Então, a gente vai além de ser um off-taker, a gente passa a ser também um produtor. Claro, são projetos de P&D, né? E aí todo o detalhamento técnico eu vou deixar para o meu time de inovação para te passar, para não passar nada impreciso aqui. São projetos que estão em fase de piloto, que são parcerias com universidades de primeira linha, né? Tem parcerias com a USP, a UFRJ, e a gente tem outros projetos em parceria com o FMS, então são universidades de primeira linha, e eles fazem parte do nosso investimento em descarbonização. Então a gente tem uma expectativa, e aí eu vou trazer um número que eu vou me comprometer, vou comprometer o time de inovação, né? Com quando é que esse projeto vai ser escalável, mas a gente acha que num horizonte de 5 a 10 anos a gente consegue trazer maturidade tecnológica para esse projeto. E aí vou deixar com o meu time de inovação para cumprir essa promessa. E esse ano marcam os 70 anos, né, da Copa Energia. Eu imagino que também seja um momento de maturidade da empresa e também de encarar essas tendências que a gente tem visto de descarbonização. Você falou que vocês trabalham em alguns
PES, né, de descarbonização, sustentabilidade. Quais são esses outros projetos? Tem algum que você considere mais interessante, que você considere, poxa, isso aqui é uma coisa muito legal, pode estar começando agora, mas que, pô, já te dá um brilhozinho assim no olho de, pô, isso aqui é o que eu tenho orgulho de fazer, assim, que eu estou orgulhoso que a minha empresa está tratando desse assunto. Eu tenho vários pontos de orgulho aqui com a Copa Energia, tá? Primeiro, começando pela história da Copa, né? A Copa está fazendo 70 anos esse ano. A Copa é uma empresa que no início, né, lá 70 anos atrás, que foi fundada pelo seu ex-Zaran, e ela vendia 30 toneladas mensais, né, de GLP, que são alguns mil botijões, né? Hoje a gente está em 13 milhões de residências e em 35 mil clientes empresariais no granel. Então é uma empresa que tem essa trajetória muito bonita, né? Que era uma empresa que tinha, antes de 2020, cerca de 8% do mercado, que fez um movimento muito ousado, né, de compra da Liquigás, que tinha, à época, mais ou menos 16% de mercado, e que hoje é líder de mercado, é a maior distribuidora de GLP da América Latina, do Brasil e da América Latina. Então, isso já é um motivo de muito orgulho. Tem um processo muito importante de transformação da Copa Energia, em particular nesses últimos 4 anos, né? A aquisição foi no final de 2020, então esses últimos 4 anos foram anos de integração, de captura de sinergia e de transformação da Copagás mais a Liquigás em Copa Energia, né? Numa empresa que tem todo um futuro pela frente. Então, isso por si só já é um motivo de orgulho. Eu acho que para o futuro da Copa Energia, o que a gente vê é o nosso objetivo de fazer da Copa Energia um balcão de soluções energéticas, oferecendo alternativas de energéticos para o nosso consumidor. Por isso a gente tem o biometano, por isso o GNL, por isso o GLR, e aproveitando, né, dessa capilaridade que já existe no setor de GLP. Hoje o GLP está em 100% do território nacional, em 91% dos domicílios brasileiros. Então a gente tem uma capilaridade importante. O GLP está pronto para fazer parte da transição energética no país, né? Um país que tem diversos energéticos, mas que a gente vê um potencial importante do GLP, não apenas na substituição da lenha para o consumo residencial, mas também para usos importantes, alternativas de usos importantes no setor empresarial, no setor de granel. E no início desse mês, de setembro, o presidente Lula assinou a MP do Gás do Povo, que é um projeto que eu vejo que é muito elogiado pelos players do setor, mas, novamente, ainda é uma MP, ela ainda vai passar pelo Congresso. E qual é a sua expectativa de que o texto vai, talvez, passar por uma tramitação tranquila? Porque, aparentemente, é algo que converge, né? Todos os lados. Você analisa que essa é a tendência, que o projeto não sofra grandes alterações, que seja essa tramitação mais tranquila no Congresso? Eu espero que sim. E te digo por quê. Eu acho que, primeiro, você tinha me perguntado de outros pilares, né, de sustentabilidade. Desculpe. E eu peço desculpas que eu acabei não respondendo, mas já trazendo para esse um dos outros pilares, um dos nossos pilares estratégicos e de sustentabilidade é a transição energética justa e redução de pobreza energética através da cocção limpa, né? Então, uma política pública como o Gás do Povo, para nós, tem um desenho muito direcionado para populações mais vulneráveis. E a gente sabe que o processo de formulação dessa política não é de agora. Essa é uma agenda que já é uma agenda cara e muito importante para o governo, pelo menos desde a presidência do G20, né? Então, esse era um tema, um dos temas estratégicos da agenda do Brasil na presidência do G20. Esse é um tema que se desdobrou em projetos de diagnóstico de onde estavam as regiões de vulnerabilidade energética no país, e que agora se transforma numa política pública focalizada, voltada para essas populações e, o que é mais importante, em um país que tem um cenário fiscal desafiador. Então, para nós é importante que, do ponto de vista
do país, né, e como cidadã eu acho muito importante isso, que seja uma política voltada para quem realmente precisa. E isso é muito convergente com a nossa estratégia de sustentabilidade, de redução de pobreza energética, também através da cocção limpa, porque a gente acha que o GLP tem um potencial de substituir a lenha que ainda é usada por grande parte da população. A gente sabe que os números de consumo residencial de energia, mais ou menos 23% desse consumo residencial, segundo dados da própria EPE, vem de biomassa, né? Vem de lenha e vem de combustíveis de menos qualidade. Então a gente entende que o GLP tem esse papel importante e imediato na redução de pobreza energética. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, no nosso ponto de vista, essa é uma agenda muito convergente no país, para todos no país. E aí, independente de onde você está no país, se você é setor privado, se é governo, existe uma questão de pobreza energética. Existem muitos brasileiros que usam lenha. A lenha é muito prejudicial à saúde, é muito prejudicial ao meio ambiente e tem um recorte de gênero importante, porque são as mulheres que cozinham, né? Então é difícil, para mim é muito difícil imaginar, e para nós da Copa Energia, a gente entende que essa é uma política muito acertada e muito convergente. Então, eu não sei se é uma expectativa muito positiva minha, mas eu vejo muito valor numa política como o Gás do Povo, e espero sim que seja uma tramitação muito tranquila, né? E muito convergente também. E chegou ao fim a nossa entrevista. Lavínia, foi um grande prazer ter você aqui com a gente e te desejo um ótimo restante de evento, que a gente vai se ver aqui até quinta, sexta-feira. Então vamos nos ver por aí nos corredores e estamos aí, talvez em Brasília, né? Talvez em Brasília. Eu que te agradeço, muito obrigada pela oportunidade.